Nosso trabalho é sobre paralisia facial. Nele, vamos falar sobre a anatomia do nervo facial, destacando seu trajeto e as suas relações com outras estruturas. Também vamos falar dos tipos de paralisia facial. A paralisia periférica, que é também conhecida como paralisia de Bell, e a paralisia central, sendo que a paralisia de Bell é a mais frequente. Também vamos falar sobre o exame físico para o diagnóstico dessa doença e sobre o seu tratamento. Numa visão geral, os axônios saem do córtex até o tronco encefálico no núcleo do nervo facial e alcançam a face, inervando glândulas e músculos. Mais especificamente, feixes de fibra córtico-nucleares, que são constituídos pelos axônios dos neurônios, têm origem no giro pré-central do córtex cerebral, chegam ao núcleo motor do nervo facial, localizado no tronco encefálico, localizado mais especificamente no assoalho do quarto ventrículo na ponte. Uma eminência média se projeta de cada lado para formar o colículo facial, sendo uma elevação formada por fibras do nervo facial que faz um trajeto circular em torno do núcleo motor do nervo abducente. E sendo um nervo misto, tem origem aparente juntamente com o nervo intermédio, o nervo de Risby. Eles emergem no suco bulbo contínuo, medialmente ao nervo vestíbulo coclear. Juntos, então, vão ao meato acústico interno e posteriormente penetram no canal de Falópio até o gânglio geniculado. Aqui, na parte petrosa do osso temporal, dá origem a 3 ramos, 2 deles sensitivos e viscerais, que serão especificados mais à frente, e continua como um nervo facial propriamente dito, emergindo do forame estilomastoide para inervar os músculos da mímica facial e outros músculos adjacentes. A porção sensitiva do nervo facial se divide em 3 partes. A parte correspondente às fibras aferentes viscerais especiais, que é responsável por conduzir o impulso que compõe a sensação gustativa nos 2/3 anteriores da língua através do nervo lingual, da corda do tímpano, do nervo intermédio e do trato solitário, terminando no núcleo do trato solitário, mostrado na figura. A porção que diz respeito às fibras aferentes somáticas gerais conduz impulsos envolvidos na sensibilidade profunda da face através de prolongamentos centrais do nervo intermediário, tal qual de parte do trato solitário, terminando no núcleo deste. E as fibras parasimpáticas que compõem o nervo intermédio de Risberg, que são fibras eferentes viscerais gerais. No aspecto anatômico, a porção motora do nervo é separada da porção sensitiva e das fibras parasimpáticas, que juntas compõem o nervo intermédio, ou nervo intermediário de Risberg. Elas são responsáveis pela inervação das glândulas lacrimais, submandibulares, sublingual e da cavidade nasal. O nervo intermédio de Risberg se localiza ao lado das fibras motoras da margem posterior do pedúnculo da ponte. A porção sensitiva e a motora emergem do sulco bulbopontino, sendo que passam a compor um tronco nervoso único no interior do meato acústico interno. Seu gânglio sensitivo é o gânglio geniculado, como vocês podem ver na figura, que se encontra no interior da parte petrosa do osso temporal. Quando a lesão afeta o nervo facial no seu trajeto pelo aqueduto de Falópio, inferiormente ao gânglio geniculado, pode-se observar a afetação da corda do tímpano, tal qual a perda da sensibilidade gustativa nos 2/3 anteriores da língua. Também é possível que ocorra hiperacusia, especialmente a sons agudos, caso haja lesão no nervo do estribo. Em caso de lesão acometendo fibras do nervo intermédio, pode ocorrer também a redução da secreção lacrimal. Então, eu vou falar sobre a anatomia aplicada à paralisia facial periférica, dando enfoque ao trajeto do nervo facial, os músculos acometidos e os movimentos acometidos. Então, aqui em evidência, o nervo facial. O nervo facial é o 7º par de nervo craniano. Ele tem uma raiz motora e uma raiz sensitiva. A raiz motora do nervo facial supre os músculos da mímica. O nervo facial emerge do crânio através do forame estilomastoide, aqui localizado, que está entre o processo mastoide e o processo estiloide do osso temporal. Assim que ele emerge do forame, o nervo facial dá origem ao ramo auricular posterior, que segue posterior-superiormente à orelha para suprir o músculo auricular posterior e o ventre occipital do músculo occipito frontal, aqui evidenciado. Do outro lado, vemos o tronco principal do nervo facial, sendo englobado pela glândula parótida. Aqui dentro ele vai dar origem ao plexo parotídeo. Desse plexo vai surgir os 5 ramos terminais do nervo facial, que é o ramo temporal, o ramo zigomático, o ramo bucal, o ramo marginal da mandíbula e o ramo cervical. O ramo temporal supre os músculos auricular superior, anterior e músculo occipito frontal, que faz o movimento de elevar a sobrancelha, e a parte superior do músculo orbicular do olho, que faz o movimento de fechar as pálpebras. O ramo zigomático do nervo facial supre a parte inferior do músculo orbicular do olho, supre os músculos zigomáticos
que fazem um movimento de sorriso mostrando todos os dentes. O ramo bucal do nervo facial supre o músculo bucinador, que aqui está profundamente, que ajuda a manter o alimento na boca. E os músculos do lábio inferior fazem o movimento de sorrir e manter o tônus da boca. O ramo marginal da mandíbula do nervo facial supre os músculos risório e os músculos do lábio inferior e músculos mentuais, aqui mostrados, que fazem o movimento de expressão de tristeza. E o ramo cervical do nervo facial vai suprir o músculo platisma, que aqui não está evidenciado. Então, com o comprometimento do nervo facial, como no caso da paralisia facial periférica, ou de Bell, ocorre uma plegia da hemiface do lado afetado. Todos os músculos da mímica inervados pelo nervo facial ficam flácidos, não realizam movimentos. O indivíduo apresenta lagoftalmia, que é a incapacidade de fechar os olhos devido à plegia do músculo orbicular do olho. Além disso, o indivíduo fica com o olho aberto, pois o músculo elevador da pálpebra não é inervado pelo nervo facial. Esse músculo é inervado pelo nervo oculomotor. O indivíduo apresenta epífora, que é o escorrimento de lágrimas devido à plegia do músculo de Horner, que realiza a oclusão do ducto lacrimal. Contraído, ele impede que as lágrimas escorrem através do ducto lacrimal. Para entender a diferença entre a paralisia facial central e a periférica, precisamos saber que o núcleo facial é constituído por um grupo ventral de neurônios e outro dorsal. O ventral inerva a metade inferior da face e recebe fibras contralaterais. O grupo dorsal, que inerva a metade superior da face, recebe fibras tanto ipsi quanto contralaterais, ou seja, dos dois lados do córtex. Isso explica a preservação da movimentação da metade superior da face nas lesões supranucleares, pois o quadrante superior continua recebendo inervação ipsilateral. E essa paralisia da metade inferior da face é contralateral à lesão. Quais são as principais causas das lesões centrais? Os acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, doenças desmielinizantes, como Guillain-Barré, patologias compressivas difusas, neoplasias e infecções, como Zika vírus e a poliomielite. Se a lesão ocorre no núcleo do nervo facial ou em qualquer nível infranuclear, a paralisia é periférica, com comprometimento da musculatura de toda a hemiface do mesmo lado da lesão. As principais causas de lesões do tronco encefálico, especialmente na da base, na ponte, como a síndrome de Villard-Butler, afeta também o nervo abducente devido à estreita relação entre suas fibras, produzindo sintomas associados a esse nervo, como estrabismo convergente pela ausência da ação do músculo reto lateral. Outras causas: fraturas de base de crânio, patologias de ouvido médio que estão associadas ao nervo vestíbulo-coclear, como diminuição da audição, alterações do equilíbrio devido à estreita relação desses no trajeto do meato acústico interno, traumas temporais e parotídeos, neoplasias e infecções por herpesvírus, otites, entre outros. Tem uma rara paralisia periférica bilateral, atinge as duas hemifaces. No exame físico, devemos avaliar principalmente a ação dos músculos da mímica facial. Por exemplo, se o paciente é capaz de fechar os olhos, levantar as sobrancelhas, sorrir, enrugar o nariz e assobiar, como podemos ver na imagem abaixo. É importante distinguir entre a paralisia central e a periférica. É possível encontrar a ausência de alguns reflexos, sensibilidade auditiva aumentada e perda da sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua no lado afetado. Alguns reflexos, relacionados ao nervo facial, podem ser de grande valia para o exame físico, como o reflexo córneo-palpebral, que vemos na imagem ao lado, que pode ser testado com um leve toque na córnea do paciente, com a utilização de um algodão ou um pedaço de gaze, provocando como resposta o fechamento dos dois olhos. A via aferente depende do ramo oftálmico, do nervo trigêmeo, e a via eferente depende do nervo facial. Esse reflexo é necessário para proteger os olhos contra corpos estranhos e, com sua abolição, pode ocorrer úlcera de córnea, assim como a abolição de outro reflexo, por exemplo, o reflexo de piscar, que corresponde ao fechamento palpebral, quando algum objeto se aproxima do olho. As fibras aferentes passam pelo nervo óptico e as fibras eferentes passam pelo nervo facial. Também é importante avaliar a necessidade de exames específicos, como a eletroneuromiografia, que pode ser útil para determinar o grau de lesão do nervo. O tratamento medicamentoso pode incluir o aciclovir e a prednisona. Já o tratamento não farmacológico se utiliza da fisioterapia, que consiste na realização repetitiva da ação dos músculos da mímica facial. O tratamento ajuda a prevenir cincinesias, que acontecem quando o nervo se regenera de forma anormal e músculos diferentes passam a ser inervados com uma mesma fibra nervosa, gerando o que chamamos de lágrimas de crocodilo,
quando o paciente lacrimeja ao movimentar músculos da região da boca, por exemplo. O prognóstico da paralisia facial é bom na maioria dos casos, porém, sequelas podem ser encontradas em alguns pacientes.